irmãos, abrir a palavra do nosso Deus em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 5. Vamos concluir o capítulo 5 hoje, versículos de 8 a 20, usando a temática que trata o assunto que é a vaidade das riquezas. Nós vimos esta semana algo ligado a esta situação que está se tratando aqui em Eclesiastes 5, de 8 a 20, que é exatamente as pessoas que foram presas, aqui na cidade, em razão da vaidade das riquezas, de usurpar de dinheiro, de dar golpes, por causa de dinheiro, do amor a dinheiro, causou um dano na vida de muitas pessoas. E nós vemos que, qual foi o resultado disso? Acabaram sendo indiciadas, buscadas pela polícia, algumas presas, outras pessoas aí sendo investigadas, outras pessoas que foram lesadas dando entrevista, dizendo que tinham uma condição de vida boa e, em razão disso que aconteceu, acabaram empobrecendo. Então, a gente vê, irmãos, que este mundo em que vivemos está repleto de situações pelas quais as Escrituras têm tratado aqui na palavra de Deus, mostrado a nós, nos ensinado, quando nós assim nos debruçamos para estudar a palavra. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra de fé e prática do cristão, porque ela vai nos orientando. E se porventura algum cristão estiver sendo tentado nesta área, a palavra vem e já mostra, olha, não vai por este caminho, porque esse caminho é um caminho que vai trazer prejuízo para a sua vida. Então, a gente tem aprendido assim. E Eclesiastes é um livro escrito por Salomão que fala exatamente dessa experiência da vida, de como se passa as situações da vida. E ele chega ao ponto, conforme nós entendemos, esse livro de Eclesiastes já foi escrito por ele já no final da sua vida. E aí ele faz uma reflexão da vida. Nós vemos Salomão sendo considerado um dos reis mais sábios, de toda a história. Salomão foi riquíssimo, Salomão foi poderoso, Salomão foi sábio. E isso ele foi assim por quê? Porque nós sabemos da história de Salomão. Ele ainda jovem foi assumir o reinado e o Senhor disse para ele: se você peça o que você quiser. E ele disse: eu peço que o Senhor me dê sabedoria para conduzir o seu povo, o povo do Senhor, o povo de Israel. E o Senhor, então, porque ele pediu sabedoria, o Senhor disse: você vai ser sábio, não só sábio, mas rico, poderoso. E assim foi. E Salomão, então, foi responsável pela construção do templo. E então ele consagra o templo, como nós vemos lá em 2 Crônicas 7 em diante, todo o capítulo 7. A consagração do templo, quando ele chama o povo, então, ao arrependimento, a que se volte para o Senhor, para receber a bênção de Deus. E aqui, então, mas depois também sabemos que Salomão, em virtude do envolvimento dele com algumas mulheres que eram idólatras, ele acabou caindo também nisso. E no final da sua vida ele faz uma reflexão de que se você não firmar essa vida sua em Deus, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você viver a sua vida aqui para você mesmo, para viver por essa vida aqui nesse mundo, é vazio, é vaidade, é correr atrás do vento. E aí uma lição muito preciosa que a gente vai aprender hoje, com de respeito à vaidade das riquezas, é que não é pecado ser rico. Não, porque os servos de Deus também foram pessoas que foram ricas. O pecado está quando a pessoa troca a riqueza por Deus, onde a riqueza se torna o seu ídolo. Aí está o pecado. Quando as pessoas vivem na loucura de ficar rico, no afã de ficar rico, esquecendo-se de Deus. Quando, na verdade, todas as coisas que temos vêm do Senhor. Quer sejamos ricos ou pobres, tudo que temos vem do Senhor. Se nós nos alimentamos hoje, foi bênção de Deus. Quer sejamos ricos ou pobres, nos alimentamos, nos vestimos, podemos vir à igreja, bênção do Senhor. Por quê? Porque para servir a Deus e ser servos de Deus, como somos aqui, Deus não está dizendo que tem que ser só rico.
nem também tem que ser só pobre, mas ele diz todas as pessoas. Infelizmente, tem igrejas que trabalham com essa ânsia da prosperidade, onde as pessoas ricas são visualizadas e buscadas para que vão para aquele ambiente, e se cria todo um ambiente para agradar aquelas pessoas porque tem dinheiro, quando, na verdade, essa motivação está equivocada. A Igreja de Cristo, ela abarca todo tipo de pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. E, inclusive, as pessoas que são assim, vaidosas, as pessoas que têm os seus pecados, todos, como todos nós sabemos que temos, cada um tem o seu, elas estão, ninguém aqui está isento, né, de erros, de pecado, de falhas, mas, no entanto, todos, quanto aqui estamos, fomos alcançados pela graça de Deus e, portanto, faz toda a diferença. Quando você é alcançado pela graça e trazido para fazer parte do povo de Deus, que é a sua igreja, agora tudo muda. A sua intenção, o seu objetivo, o seu princípio de vida muda. Basta nos lembrar a primeira pergunta de um dos nossos catecismos, que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nesse princípio de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre está inserido todo o contexto de vida nosso aqui nessa terra. Por exemplo, se você trabalhe para a glória de Deus. Se você tem a sua família é para a glória de Deus. Se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, tudo que você faz sendo crente é para a glória de Deus. E Paulo vai muito mais além e diz assim: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Então, irmãos, partindo desse princípio de que, de fato, tudo é para a glória de Deus, né? Entendamos então, isso é importante, grave bem esse princípio, por quê? Para que a gente entenda o porquê dessa vaidade das riquezas, o porquê as pessoas estão vivendo nessa condição, para mostrar aos irmãos que a riqueza não é pecado e o ser rico não há de glorificar a Deus, não. Sendo rico, glorifica-se a Deus, sendo pobre, glorifica-se a Deus, porque a glória pertence ao Senhor, independentemente do status social, da condição financeira, de quem quer que seja. E isso é bom que se diga e fique gravado no coração de cada um e na mente. Voltando-se então para a palavra, o que diz então o texto que temos aqui? Do versículo 1 ao 7, como nós vimos semana passada, tratamos da maneira como devemos nos portar diante de Deus, guardando o pé quando entramos na casa do Senhor, ou seja, reverência no culto que prestamos, para que assim, esse é um princípio que nós aprendemos e não devemos nos precipitar em votar, ou seja, em se comprometer e não cumprir aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. É melhor que você não assuma o compromisso do que assumindo não cumprir. Isso nós aprendemos. E terminamos com ele dizendo que na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, o temer a Deus é exatamente a conclusão que se chega como o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios. Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Se você quer ser sábio, tema ao Senhor. E se você teme a Deus, isso significa dizer que você vai ser reverente, que você vai buscar assumir o compromisso com Ele, que você não vai brincar de ser crente, mas você vai ser um crente de verdade, que você vai assumir tudo isso. E aí ele chega na sequência do texto e diz assim, tratando desse outro assunto aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, dizendo: se vires alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante acaso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora.
E sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então vejam, Salomão continua o capítulo 5 dizendo, olha, se você vê alguma província sendo oprimida, uma opressão de pobres, e o roubo também, em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes. Não ache que isso é bom. Não fique dando maravilhas. Olha que legal, um povo sendo oprimido, um povo sendo roubado. Isso não é legal. Isso é uma coisa, um assinte contra a natureza humana, contra os pobres, contra as pessoas, roubando as pessoas, em vez de agir com direito e com justiça. Isso não é aceitável diante de Deus. O Senhor pune, reserva para juízo as pessoas que estão vivendo assim, roubando uns aos outros, tirando daquilo que não é seu, oprimindo aquele que é pobre. Não tem aqueles ricos arrogantes que oprimem os pobres, que deixam os pobres lá sofrendo, que não ajudam. Assim como também há aqueles pobres que agem erradamente, querendo usurpar do dinheiro do seu patrão, do senhor, daquele que é rico, não agindo corretamente. Também tem esse outro lado, para não criar aquela coisa da vítima, né? Só o pobre é vítima. Não, tem casos que não. Infelizmente, tem casos que o pobre promove e rouba o seu patrão, e tira dele, e quer tirar tudo dele, porque ele acha que o patrão tem a obrigação de dar tudo para ele, porque ele é pobre. E não é assim que funciona. Se o patrão, alguém é rico, é porque ele trabalhou, batalhou e cumpriu com seus deveres e chegou naquela situação. Para os que enriquecem de maneira lícita. Para aqueles que são ricos ilicitamente, que foi o caso do exemplo que eu dei no início, né, na introdução, das pessoas que foram apanhadas pela justiça em razão de um enriquecimento ilícito, esses também não são aprovados diante de Deus. Em toda e qualquer situação dessas, injustas, incorretas, corruptas, não há aprovação de Deus. Nem deve haver da nossa parte um maravilhar-se disso. Muito pelo contrário, o que deve estar em nosso coração é uma indignação contra essas coisas injustas que há neste mundo em que vivemos. Porque veja o que ele diz aí no versículo 10: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então veja onde está a vaidade. Não é no ter, é o amar o dinheiro. Alguém já dizia assim, olha, o dinheiro é a raiz dos males. Não é. Está lá em Tiago. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Entendem a diferença? Porque se o dinheiro fosse a raiz do mal, todo mundo estava ruim, né? Porque todos nós precisamos do dinheiro para se alimentar, né? Para se vestir, para viajar, para ir e vir. Todo mundo precisa do dinheiro para a gente sobreviver, para a gente comprar o alimento. Então, o dinheiro não é a raiz dos males. O problema é o amor ao dinheiro. É o que está aqui dito por Salomão. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Por quê? Porque o amor a dinheiro vai levar a pessoa a ser avarenta, apegada, ela não vai conseguir se desvencilhar. O amor a dinheiro impede que alguém seja generoso. O amor a dinheiro faz com que a pessoa seja tão apegada ao que tem, que ela não consegue ajudar ninguém. Tem dificuldades em ofertar, tem dificuldades em dizimar, porque é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Esse é o grande problema, que não é da agora. Veja, Eclesiastes, escrito há tantos anos atrás, já dizia isso. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Por quê? Nunca é suficiente. Quem ama dinheiro, tem tanto dinheiro, mas nunca é suficiente. Eu lembro daquele episódio da história de quadrinhos, né? O Tio Patinhas, né? Que era o avarento. Ele tinha, aí aparecia lá no desenho uma imensa montanha de moedas, de ouro, e aí vinham seus sobrinhos, né, o Pato Donald, e ele não
não ajudava ninguém, não dava dinheiro para ninguém. Era o tio Patinhas, né? Considerado mão de figa, né? Era um estereótipo de muita gente que se vive neste mundo. Amar a dinheiro, aí junta, 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 e o que acontece quando é assim? Morre e não leva nada. Ninguém vai levar a sua riqueza, por mais rico que seja. Muito pelo contrário, vai servir para diversos problemas depois. Quantos e tantos casos que a gente vê aí nos jornais, né? As pessoas se matando por causa da herança, né? Você viu o filho matar pai por causa de herança, os pais, né? E depois se descobre que a motivação era o dinheiro, que queria o dinheiro, ou então um filho que foi mal criado, o pai dando todas as coisas para ele, sem educá-lo, sem mostrar a ele que ele tem que trabalhar para ter. Aí ele cresce, aí o pai nega algo, ele vai lá e se explode e mata o pai. Porque amor a dinheiro. E pior coisa no mundo é alguém querer ter dinheiro sem trabalhar. É a pior coisa. Aí onde começam os problemas, os roubos, as corrupções. Quer ter dinheiro sem trabalhar. Aí vai ser preguiçoso. É horrível isso. Então é importante que a gente entenda, irmãos, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, nunca vai estar satisfeito com o que tem. Sempre vai querer mais e mais. E quem ama a abundância também nunca se farta da renda. É aquela história da turma que trabalha aí com agiotagem, né? Nunca se farta. Quero, e aí vai. Aí se a pessoa não toma tudo que a pessoa tem. Agiotagem, um crime que acontece aí abertamente, ninguém faz nada. Amor a dinheiro. Também isto é vaidade. Diz as Escrituras, viver assim é vaidade, é vazio, é sem sentido, irmãos. Ou ele diz mais, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? E é verdade, não é? Quem tem os bens se multiplicam, né? Quem tem uma casa e de repente tem duas, e quem tem um carro de repente tem dois, vai se multiplicando os seus bens. Tem aqueles que são pessoas que têm a capacidade, a habilidade, né, do empreendimento, do investimento, e realmente consegue. Com o trabalho, com o investimento, consegue, sem ser ilicitamente, se enriquecer. Mas aqueles que ilicitamente enriquecem, estes escondem, né? Agem na surdina, na corrupção, é tirando dinheiro de um para cobrir o outro, é fazendo coisa errada. Estes aí agem errado, multiplicam-se os seus bens, mas não se multiplicam dele de maneira correta, coerente, bíblica, e aí sofrem um dano. E aí ele diz, que mais proveito? Pois tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Então, quem se multiplica os bens fica olhando, olha aqui. Geralmente é assim, o indivíduo fica se amostrando, né? Olha, isso aqui tudo é meu. Olha, isso aqui tudo é meu. E aí começa. E aí, se pegar alguém que tenha uma coisa fraca, uma personalidade fraca, aí a pessoa começa a invejar aquela pessoa ali. Nem sabe, aí aquela pessoa às vezes tem aquilo tudo, mas foi tudo fruto de corrupção, do ilícito, que adianta e fica ainda se mostrando. Já perceberam? Quem tem de verdade por trabalho não é assim. Quem lutou para ter as suas coisas não fica se amostrando, não fica se gabando, olha aqui que eu tenho, não. Mas quem não foi assim, quando você vê alguém se amostrando demais, pode ver, vai investigar, não foi ilícito ali aquele negócio, não foi de maneira correta, porque o que trabalha para ter as suas coisas não fica se amostrando o que tem. Ele simplesmente tem e usufrui daquilo que tem, que é exatamente, irmãos, esse o objetivo do ensino aqui, é mostrar, se você viver, a vaidade das riquezas está quando a pessoa vive por causa delas, em prol delas. Mas quando você aproveita-se e usufrui daquilo que Deus lhe dá, isso é bênção.
você usufruir da graça de Deus, você usufruir da bênção do Senhor, daquilo que Ele lhe dá, isso é maravilhoso, irmãos. Agora, viverem a vida toda lutando para conseguir algo, para fazer isso, para fazer aquilo, aí é outra situação. Quando você vive em torno de busca de coisas para poder se mostrar rico, ou alguma coisa dessa natureza, isso é ruim. Vai trazer canseira, enfado, vai trazer vaidade. Mas quando você trabalha, e aí ele diz aí no versículo 12, olha, doce é o sono do trabalhador. O sono do trabalhador é doce. Quer ele coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E é verdade. O rico ele fica inquieto, porque ele fica naquela será que vão me roubar? Fica preocupado, vão tirar de mim, e não consegue dormir. Eu me lembro de uma situação, de uma entrevista, sair no jornal, que da preocupação dos ricos de blindar os carros, porque muito assalto, guarda-costas para poder protegê-los. Então vejam, que situação. A pessoa é tanto dinheiro que tem que gastar outra fortuna, outro dinheiro, com segurança. Por quê? Porque ele não consegue ficar em paz. Ele não consegue dormir um sono doce, tranquilo. Porque 24 horas o pensamento é no dinheiro, no que ganha, eu quero ganhar mais. E aí preocupado, será que vão me roubar? Será que vão tirar o que é meu? Não tem tranquilidade na vida. Ficam preocupados, será que vão me sequestrar? Vão levar aquilo que eu tenho, tanto trabalho para ter. Então, quem é o trabalhador, dorme tranquilo. Vai lá, se alimenta. Às vezes ele não tem muita coisa não, mas tem o que comer, ele come, quer seja muito ou seja pouco. Mas quando a pessoa é rico, tem fartura do rico, ele não deixa dormir, ele fica ali incomodado com aquilo. Aí ele diz, grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Esse é o grave mal que o pregador viu. Ele observou as pessoas que guardavam as riquezas deles, mas para o seu próprio dano. O que significa isso? Eles não usavam a sua riqueza e não usufruíam dela. Quantas pessoas, alguém já me falou, de gente vê na rua assim, anda que nem um maltrapilho, para não gastar o dinheiro que tem, tanto dinheiro que tem. E tem casos assim, irmãos. Pessoas que andam maltrapilhas, pessoas que não compram um carro melhor, pessoas que, e tendo dinheiro, não fazem isso para não gastar o dinheiro. Pessoas que deixam o dinheiro guardado lá na conta, ou então espalham dinheiro por aí para esconder o que tem, abastado, cheio de dinheiro, mas fica se apresentando como se fosse pobre, se disfarçando para que ninguém possa vir a ele. É triste alguém viver assim, é um grave mal, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Que tristeza alguém dizer assim, olha, eu sou rico, mas aquela coisa que a gente chama de sumico, né? O que é o sumico? Aquela pessoa tem dinheiro, mas fica aquilo. Não posso gastar. Ou fazendo conta. Não, isso não. Cuidado. Já me disseram, não sei se é verdade, que os ricos são os mais sumicos ainda. Do que, muitas vezes, a casa do pobre tem fartura. Em que sentido? Vou dar um exemplo próprio, né? Lá na minha casa sempre foi farto de comida. Nós nunca fomos ricos. Meu pai sempre trabalhador, minha mãe também, mas quando a gente chegava lá, era uma fartura. Era comidas de diversos sabores, era frango, era carne. E a gente ia lá, e que carne é, mãe? Filé mignon. Fazia questão, comia carne boa. E às vezes a gente ia em determinados ambientes, pessoas que se diziam ricas, chegava lá, botava comida de segunda. Poxa, mas fulano tem dinheiro, mas se preocupando em gastar, não quer gastar, não quer dar um melhor para alguém que convidou para comer. É impressionante. É isso.
a própria riqueza causou um dano naquela pessoa. Fica segurando, não quer gastar. E às vezes, aí a minha mãe dizia, a nossa riqueza é essa aqui, ó, é comer do bom e do melhor. A gente não fica guardando, meu pai nunca foi de guardar dinheiro, é um defeito. Mas ele dizia, mas ele não fazia questão de não faltar nada. Até exagerava às vezes um pouco, comprar demais sem necessidade. Mas por quê? Porque a ideia de que se Deus nos deu, irmãos, é para usar. Se Deus nos deu, é para usar. Agora, sabendo usar, o desperdício não está certo, não. Gastar o dinheiro além da conta não está certo, não. Né? Ou dizer, não, então eu tenho que me vestir, toda semana eu tenho que comprar uma roupa nova para poder mostrar que eu não estou guardando dinheiro. É pior, não é assim também. Né? Não é para desse jeito. Mas que se ande de acordo com aquilo que se tem. Nem a gente, sendo pobre, se endividar para mostrar que uma vida que não tem, nem a gente, sendo rico, dizer, não vou me vestir melhor para não mostrar que eu tenho. Nem uma coisa e nem outra. Você tem que viver de acordo com o seu padrão de vida. Se você tem condição de viver um melhor padrão de vida, viva, e glória a Deus por isso. Se você tem um padrão de vida mais inferior, mas que é decente, é dentro da sua condição, viva e glorifique a Deus também. Está correto. Quando nós vivemos a nossa vida de acordo com aquilo que temos. Se nós temos um padrão econômico de salário mínimo, eu não posso viver com 10 salários mínimos. Se eu tenho uma condição de 10 salários mínimos, eu não tenho que viver como se tivesse só um salário. Não, cada um vive de acordo com o que tem. Mas nenhum deve ser tratado indiferente por causa disso. Eu não posso dizer, eu vou tratar melhor fulano de tal porque ganha mais, e vou tratar melhor fulano porque ganha menos. Nada disso. O nosso tratamento é igual para com todos. Até mesmo porque seria uma tragédia. Já pensou? A gente medir as pessoas pela questão econômica, se ganha mais, se ganha pouco. Né? Infelizmente, tem casos, eu ouço dizer, né, que em determinados ambientes ditos religiosos, há esse tipo de coisa. Se a pessoa é abastado, tem dinheiro, é elevado a um nível, né, de categoria superior, e quem não tem é ressaçado, deixa de lado. Que coisa horrível. Isso não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo cabe todo tipo de pessoa, de pobre a rico, de classe média, todo tipo. Tem sido assim ao longo da história da Igreja, e não tem sido diferente. Porque, agora, se um crente é tomado por uma tentação nessa área de querer ficar rico, tenha cuidado. A palavra de Deus nos mostra um equilíbrio. Se o crente já é rico, ele vai viver como o rico que ele é. Se o crente é pobre, ele vai viver como o pobre que ele é. E no reunir a igreja, todos estaremos juntos, num só propósito, quer sejamos ricos ou pobres, de louvar e exaltar o Senhor. Aquele que é rico, generosamente, ele vai dar a sua oferta, dar o seu dízimo de acordo com a sua condição. Aquele que é pobre também, da mesma forma, vai dar a sua oferta, o seu dinheiro, de acordo com a sua condição. Ninguém deve ser extorquido, e nunca é, na Igreja de Cristo. No entanto, a soma daquele que deu pouco e daquele que deu mais é que vai manter toda a estrutura da igreja. E ninguém é melhor porque deu mais, nem ninguém é pior porque deu menos. Não, para Deus todos são iguais. Para Deus o que vale é a fidelidade da pessoa. Por exemplo, se aquele irmão que ganha pouco é fiel no seu dízimo e aquele que ganha muito é infiel, Deus não vai passar a mão, não vai dizer, mas aquele ganha muito. Ou então aquele que ganha muito, vou dar mais do que o que eu poderia dar. Deus o abençoe. Mas ele não vai ser mais espiritual do que aquele que deu menos do que ele. Não tem isso. Na Igreja de Cristo, não. Porque se alguém anda nessa linha, é contrário às Escrituras. A palavra de Deus mostra que a gente tem que se afastar da vaidade causada pela riqueza. Então, o crente ele não pode ir atrás da riqueza
amando o dinheiro, porque nunca vai se fartar. Aí vai cair numa armadilha. O amor a dinheiro vai causar um dano na pessoa. Como ele mesmo diz aí, quem guarda para o próprio dano as suas riquezas, eles vão acabar demonstrando isso. E aí o que é que pode acontecer? O rico que é amante do dinheiro, ele vai acabar sendo frustrado. Ele vai acabar chegando no fim da sua vida e dizer: que adiantou? Guardei tanto e não vou usufruir de nada. Não usufruiu de nada, só viveu a vida aí só para juntar dinheiro e nada fez, nada usufruiu, perdido, vaidade pura. O outro, aí o pobre vai dizer: eu vivi como pobre, mas com decência, nunca deixei de comer o que eu quis comer, nunca deixei de vestir o que eu pude vestir. Sempre fica muito mais satisfeito, por quê? Porque ele usufruiu daquilo que Deus lhe deu. E esse é o princípio, irmãos, aqui tratado. Usufrua daquilo que Deus lhe deu. Não fique achando que você não pode, tem que se apegar àquilo ali e causar um problema mais sério, que é o ídolo. Quando o dinheiro se torna um ídolo na vida da pessoa, é uma tristeza, como qualquer outro, né? Porque a idolatria é um sinal de que alguém não estará no céu. Porque o próprio Jesus disse lá em Apocalipse: os idólatras não entrarão no reino dos céus. E a avareza é idolatria. Então, a pessoa muito apegada ao seu dinheiro é idólatra. É idólatra. O Deus dele é o dinheiro. E aí, por isso que ele vai sendo demonstrando nas Escrituras que é vaidade dessa pessoa. Ele diz aí no versículo 14: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Ou seja, o herdeiro não vai ter nada. O cara fez a riqueza, ficou rico, mas perdeu a riqueza. Por quê? Fez uma má aventura. E aí o que acontece com o filho que gerou? Nada lhe fica na mão. O filho vai ficar sem nada. Quantos casos a gente vê de pessoas assim, né? Viveu a vida aí abastada, rica, chegou a um padrão de vida social bom, aí foi se perdendo, e aí quando morre, nada deixa para ninguém, e aí os filhos ficam na miséria. Aí ele diz: eu como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Aí é a realidade que nós sabemos, e já repetimos aqui várias vezes, e é isso mesmo. Ninguém vai levar, nu sair do ventre da mãe e nu vai voltar. Né? Todo mundo nasceu nu, as crianças, nascem nu, sem nada. Aí é revestido ali com a roupinha. Aí depois vai para a terra, volta nu também. Não vai levar nada do que aqui se conseguiu. Também, isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Que proveito foi? Você se depara: meu Deus, trabalhei tanto na vida, e depois vai para o mesmo lugar daquele que nada tinha. Eu lembro daquela parábola do rico e de Lázaro. Lázaro era um pobre, miserável, comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas Lázaro, mesmo sendo pobre, creu em Cristo. E Lázaro morreu e foi para o céu, seio de Abraão, segundo a Escritura. E o rico, abastado, né, desperdiçado, migalhas que caíam é que o pobre comia, miserável. Ele não tinha coragem de dizer: olha, dá um prato de comida bom aí, bota uma comida boa aí, fartura, tem demais aí, dá para esse pobre aí. Não. As migalhas que caíam da mesa, que o pobre comia. Mas esse rico não tinha Cristo e morreu, e foi para o inferno. Quando ele está lá no inferno, a sua riqueza não resolveu nada. Ele rogou a Jesus: Senhor, manda Lázaro, olha, Lázaro que estava no céu, tocar um pouco aí na água e botar o dedo aqui para me refrescar um pouco. Cadê o dinheiro daquele homem tão rico? Não levou.
foi para a sua alma para o inferno. E aí Jesus disse, mas aí quem está aí não pode passar para cá. Nem quem está aqui não pode passar para lá. E aí ele diz assim, então, Senhor, manda alguém avisar os meus irmãos, olha, que eu deixei lá na terra, para não vir para esse lugar de tormento. E Jesus disse, ninguém pode fazer isso, nem um anjo se descer lá, eles vão acreditar. Mas lá ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lá ele tem a pregação da palavra, é exatamente o que aqui estamos a fazer, alertando, advertindo, mostrando, olha o perigo que é viver neste mundo sem Cristo, sem buscar o Senhor, sem servir a Deus, nem espiritualmente, nem financeiramente, nem moralmente. O que é que vai acontecer? Vai chegar o dia do fim, e aí do juízo. Para onde se vai? É como Jesus disse para aquele homem que era abastado rico, e vou construir celeiros e multiplicar minha riqueza. Aí Jesus disse, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que será? É louco, a pessoa viver o tempo todo só vivendo em prol da riqueza e não usufruindo da riqueza. É para se usufruir, não é para ser escravo da riqueza, a ponto de você não viver uma vida tranquila, a ponto de você não conseguir dormir um sono tranquilo, a ponto de você ficar agoniado porque não sabe nem onde vai botar dinheiro. Que tristeza. Ou tão apegado ao dinheiro que não consegue nem ajudar ninguém, nem dar nada. Nada, meu dinheiro eu não posso dar a ninguém, eu tenho que guardar aqui, tenho que ficar com a conta lá em cima. Para que isso? Usufrua. Esse princípio é de Deus, pode usufruir daquilo que Deus tem lhe dado, mas não se apegue a Ele, não fique preso a isso. Se Deus lhe deu, bênção, maravilha, graças a Deus por isso. Mas viva de acordo com esta situação sem estar vivendo para isso, porque senão você vai se tornar um grave mal. Quando você vive precisamente como veio, assim a pessoa vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? E aí, terminando o texto, ele vai dizer, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Olha, viveu nas trevas, comeu em todos os seus dias, mas com muito enfado, porque não conseguia parar de trabalhar, com enfermidades, porque ficava doente, porque é isso também que vai acontecer, como tem acontecido com muita gente, fica doente mesmo, mental, né, e fisicamente, doente, enfermos, de tanto trabalhar, e indignado, causa indignação. E aí ele vai concluir dizendo assim, eis o que eu vi, a conclusão do pregador é esta, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um de bem de todo o seu trabalho. Olha aí, isso é bom, você comer, beber e gozar do trabalho que você tem. Isso é bom. Com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Olha para onde o pregador foi, demonstrar o quê? Que você é o que é pela graça de Deus. Se você tem algo hoje, foi Deus quem lhe deu. E se foi Deus quem lhe deu, você deve usufruir para a glória dele. Aí não está errado você ter trabalhado, ter suado mesmo, produzido, vendido, e conseguir uma boa renda para você. Isso não está errado, não. É bênção do Senhor. Que Deus o abençoe. Continue você trabalhando, mas lembrem bem, e usufrua do seu trabalho. Não viva só para trabalhar, não. Trabalhe, mas usufrua do seu trabalho. Outro exemplo importante aqui. Trabalhe, mas não esqueçam do Senhor. Não tem aquelas pessoas que trabalham tanto que esquecem de Deus? Ah, não, eu não tenho nem tempo de ir na igreja, porque eu estou trabalhando tanto. Cuidado, irmãos. Trabalhe, mas não perca de vista o Senhor.
Entenda que você necessita disto aqui. Lembrem de todo o princípio que a gente tem aprendido. O dia de hoje é do Senhor. É domingo, dia do Senhor. Aí Deus colocou isso na criação. Ele diz, olha, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E esse descansar foi instituído por Deus. Porque se o homem não respeitar isso, vai sofrer o dano. Ai de você se não descansar um dia. Quem já tentou, já sabe o que aconteceu. Ficar o tempo todo no trabalho, vai se esgotar. Não vai suportar. Daí as crises que dá e aí os problemas que acontecem, as doenças que aparecem. A última que é o esgotamento mesmo, que a pessoa fica, é burnout, a síndrome de burnout, né, o burnout, que é aquela situação que a pessoa fica de uma forma extremamente cansada, a mente cansada, não consegue fazer nada. Aí é forçado a parar. Tem que parar, não tem jeito. Aí chega, remédio, médico, situação difícil. Por quê? Viveu para o trabalho e não usufruiu do trabalho. Então, tenha esse cuidado. Ele diz, olha, eu vi, é boa e bela coisa comer, beber, gozar cada um do bem e de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, porque, de fato, todo trabalho traz fadiga, não tem jeito. Todo mundo chega afadigado. Por exemplo, vou citar aqui, né, hoje o diácono Alexandre chegou do trabalho e já está ali. E trabalhou, né, de ontem para hoje, né, Alexandre? E aí, Alexandre, como é que está? Cansado, mas não tenho o que reclamar. Por quê? O trabalho dignifica o homem. É importante que a gente trabalhe. Mas, vejam, o irmão não pode chegar e dizer, então eu trabalhei tanto, não vou nem para a igreja, porque... Não, ele está aqui. Veio para a igreja. Porque a igreja não é um enfado, né? A igreja é um momento de descanso das atividades que a gente faz normalmente todos os dias, para estar aqui louvando e adorando ao Senhor. E, de fato, isso traz um renovo na nossa mente, na nossa alma. Com certeza, todos que aqui estão, amanhã vão ao trabalho, nas suas respectivas áreas, renovados, fortalecidos, animados. Por quê? Porque eu parei para servir a meu Deus. Primeiro eu busquei o Senhor, eu o adorei, eu estou lá, eu cantei, eu orei, eu ouvi a palavra, e amanhã vou trabalhar na minha atividade. E aí você vai louvar a Deus, vai orar ao Senhor, vai dizer, muito obrigado pelo trabalho que tenho, pela atividade que eu tenho. E o Senhor vai abençoando a sua vida. Vai deixar de ter problema? Não, vai aparecer problema, vai aparecer situações que você vai ficar, meu Deus, vai dar dor de cabeça. E Deus vai fazer o quê? Vai dar sabedoria. E aí você lá na hora do problema, você vai dobrar o seu joelho lá e vai orar, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou resolver isso? Abre as portas, Senhor, dá uma ideia. E Deus vai ali interagindo com o seu servo, com a sua serva. É assim que Deus age. E aí você vai sim usufruir da sua vida. Você vai sim usufruir do seu trabalho. E isso não é pecado, está correto. Quanto ao homem, terminando ele diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Olha, irmãos, é dom de Deus o ser rico. Se alguém recebeu, se Deus conferiu riqueza, é dom, irmão, vem de Deus, tudo vem dele. Tudo vem do Senhor. E se Deus concede o dom de ser rico, infinitamente melhor do que o ser rico, financeiramente falando, é aquela expressão que a gente gosta de usar, né? Você é rico de quê? Das graças de Deus. É a pessoa ter a sua alma nas mãos de Deus. É você ter a tranquilidade de dizer, olha, eu trabalho sim, eu me esforço para ter uma vida melhor, para dar uma condição melhor para a minha família, mas não esqueço de que isso é dom de Deus. Foi Deus que me trouxe até aqui.
A gente faz uma retrospectiva de onde a gente saiu e onde a gente está. Quem nos conduziu nisso? Deus. E aí a gente glorifica e honra, graças a Deus. E de que maneira foi? Honrada, trabalhando duro, honestamente, cumprindo o meu horário, fazendo as coisas certas, muitas vezes sendo tentados no trabalho, muita gente sendo forçado, às vezes oprimido por patrões ruins, mas a gente ali, firme no Senhor, e aí Deus vai abençoando. E assim tem sido ao longo de toda a história do povo de Deus, porque o povo de Deus sabe que o Senhor está com ele, e o Senhor tem dado todas as coisas necessárias para a sua vida. E ele vai terminar dizendo, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Olha, meus irmãos, Deus enche o coração de alegria. Porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Amor, paz, alegria. Deus enche o nosso coração, porque Ele nos dá aquilo que é necessário para a nossa manutenção. Deus nos dá uma condição de vida aqui nessa terra. Mas lembrem, nada daquilo que Deus nos dá tem que se tornar ídolo para nós. Não. O nosso objeto de adoração é Deus, é Cristo. O nosso servir é a Deus, é a Cristo. E aí, quando nós servimos a Deus e a Cristo, todas as outras coisas fazem sentido. O ajudar alguém necessitado, o fazer o bem, o servir a Deus, o vir à igreja, tudo vai se encaixando. Por quê? Porque a gente entende e reconhece, olha, estou aqui graças a Deus, foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me deu o que eu tenho hoje. É Deus que vai fazer com que aquilo que eu tenho possa se multiplicar. E aí as Escrituras mostram em diversos momentos, eu gosto de citar aquele texto que diz assim, jamais fiz um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Palavra de Deus. E se Deus está dizendo assim na sua palavra, é porque é verdade. Não é os Salmos que diz isso. Jamais, ele diz lá o texto, jamais um justo desamparado. Por quê? Porque se porque está doente, ou está passando aperto, está em pecado, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas a gente precisa estar sempre se refletindo. Por que será às vezes será que Deus não está querendo nos ensinar algo em determinadas circunstâncias, em razão daquilo que a gente está vivendo, ou fazendo, ou deixando de fazer? Porque, por exemplo, se a gente negligencia este momento, este tempo, que é o tempo da adoração, do culto a Deus, nós vamos sofrer um dano mais à frente, com toda certeza. O que é que pode acontecer quando a gente vai esquecendo desse momento aqui, o esfriamento espiritual? O que é que pode acontecer quando você fica muito focado naquilo, no ter, na posse, no produzir, no conduzir? Isso e ser de Deus, o que é que vai acontecer? Esfriamento espiritual, o afastamento. O que vai acontecer quando alguém começa a amar dinheiro? O dinheiro vai tomar conta do seu coração. Ele não vai conseguir gerir bem. Ele não vai conseguir usufruir bem, porque o dinheiro vai dominar ele. Aí ele vai ficar guardando o dinheiro, idolatrando o dinheiro. Olha, está cada vez mais lá no alto, lá no alto. Aí vem uma doença, ou a pessoa morre, e aí fica tudo aí. Vai causar um problema maior, brigas e mais brigas. Então usufrua. Viva a sua vida de maneira leve, servindo ao Senhor com alegria, irmãos. Porque o Senhor nos enche o coração de alegria. E, portanto, você vai saber usufruir bem. A melhor coisa que há na vida da gente, irmãos, é quando a gente consegue viver uma vida simples, humilde, na presença do Senhor e com alegria. É a melhor coisa. Porque viver
atormentado, viver um sofrimento, porque eu estou com uma demanda assim assada, descanse no Senhor, descansa no Senhor. Lembre-se, se Deus lhe deu essa demanda, foi Deus quem lhe deu, então Ele vai lhe capacitar a você conduzir isso. Se Deus lhe deu, se alegre. Senhor, o Senhor me deu, está difícil, está complicado, é muita luta, mas eu vou à frente. Porque eu quero honrar e glorificar o Senhor também nisso que eu estou fazendo, na atividade que eu estou desenvolvendo. E assim o Senhor vai abençoar a sua vida, com toda certeza. Vamos orar então, irmãos. Orar para que Deus continue nos orientando, nos firmando. Orar para que Deus nos livre da tentação, né, de ser tomado pela ideia de que viver nessa vida tem que ser vivendo para buscar a riqueza deste mundo. Não. Mas se Deus lhe deu esse dom de você ser rico, se Deus lhe deu o dom de você ter seus bens, usufrua deles, mas não seja escravo dele. Se Deus lhe deu a condição mais humilde de viver, viva, mas viva alegre também, porque Deus lhe deu a condição suficiente para você viver. E isso é que é importante para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus eterno, graças te damos, Senhor, por este dia, por esta noite que estamos aqui reunidos para prestar esse culto a Ti. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que nos trouxe as orientações necessárias para nós. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos por isso. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos os irmãos aqui presentes. Que a Tua graça continue abundante na vida e no coração de cada um. E que os ensinamentos do Senhor para nós, nesta noite, sejam eficientes e suficientes para um viver de acordo com a Tua vontade. É o que peço e agradeço, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Podem sentar, irmãos? Irmãos, saudamos a todos, né, com a gloriosa paz do nosso Senhor, àqueles que estão a nos visitar, que Deus os abençoe. Está ali o casal que eu esqueci do...